Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Hoje, uma convidada polêmica. As pessoas que são próximas a ela dizem que não, que ela é um doce, mas, vez por outra, está metida em confusão. Ela é parlamentar, ela é do PSL de Santa Catarina, deputada estadual pelo Estado catarinense, deputada Ana Caroline Campanholo. Falei certinho o nome, né, Ana? Falou certinho, nem sempre acerta. Oi, Éber, é um prazer estar aqui com você. Prazer é um nosso. prazer estar aqui com os telespectadores. Campanholo é italiano, é? Isso. Dizem que meu avô veio de Vêneto, algo assim. A senhora é do oeste de Santa Catarina? Meu pai é gaúcho e veio morar no oeste catarinense, Chapecó. Tô com a camisa da Chapecoense. Pois é, aqui, tô vendo. pra homenagear e pra provocar. Provocar também os torcedores rivais. Isso mesmo. Gosta de provocar os outros ou é só impressão minha? Não, hoje foi um convite dos anfitriões da casa para que a gente fizesse uma brincadeira. Acabei vindo com a camiseta. Tá bom. Na verdade, não é uma preferência, mas acaba acontecendo de, em vários assuntos, parecer que eu sou provocativa. Mas eu só defendo aquilo que eu acredito com mais veemência do que geralmente se vê por aí. Mas por que a polêmica insiste em te perseguir? Porque nós que somos conservadores, eu sou também, nós cristãos, o senhor provavelmente também nós acreditamos que as pessoas são livres, até mesmo por sermos cristãos, e devem ser livres das ideologias. E o que nós vivemos no nosso país já há 30 anos, aliás, desde a época do regime militar, é uma hegemonia esquerdista, principalmente na mídia. Vocês são muito privilegiados por esse canal e esse programa que não segue essa linha. Na mídia e nas universidades, uma hegemonia marxista, materialista, histórica, dialética, de esquerda, até que nega a nossa fé. Marx era um inimigo da religião cristã. Então, é impossível para um cristão que ganhe qualquer tipo de representatividade ou repercussão que ele não choque com esses assuntos que são hegemonia no país inteiro. Então, nesse raciocínio, eu posso dizer que cristão de esquerda é digamos assim, é algo que não combina? Pode sim. Inclusive, eu me elegi nesse último pleito com uma palestra que se chamava Entendendo os Princípios de Direita e Esquerda, que eu levei principalmente para as igrejas, demonstrando como os principais fundamentos da direita, que são o individualismo em contraposição ao coletivismo, por exemplo, são fundamentados também na filosofia que se construiu em todo o Ocidente após após a chegada do Cristo, né? A própria ideia de que a salvação é individual, de que a história se faz individualmente e não coletivamente, já é o primeiro contraponto mais fundamental. Entendi. Agora, mas não tem nenhum... Porque, assim, eu conheço algumas pessoas que se dizem cristãs e são de esquerda. Elas geralmente adotam aquele discurso. Aquele discurso que Jesus gostava de repartir pobres, o pão, negros. Pobres, enfim, até as pobres minorias. As minorias, que Jesus era socialista, então... Que ele andava com os pecadores, que ele era a favor do comunismo primitivo, da coletivização de tudo. Até já usaram Atos, o livro de Atos... Da comunidade que dividia tudo, exatamente, né? Exatamente. Não, realmente, é possível viver um comunismo primitivo, mas ele é primitivo. Comunismo primitivo? Aí nós não teríamos toda a tecnologia, todo o avanço, todo o progresso que nós temos. A humanidade, ela já viveu compartilhando praticamente quase tudo, né? Mas há milhares e milhares de anos atrás. Conforme há progresso, há concorrência, há competitividade, surge o capital e já não é mais possível, a menos que se faça isso forçosamente. O que na verdade, se nós formos para a Bíblia diz, Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e Jesus é confundido pela esquerda com um tipo de revolucionário ou militante de alguma causa social. E claramente Jesus não fez isso, não veio para fazer isso. Judas, inclusive, eu costumo dizer que era o petista do grupo. Porque o Judas era o petista? Ele roubava dos apóstolos, né? Você sabe? Sim. Para dar aos pobres, né? Inclusive, quando se aproximou aquela mulher prostituta, pecadora, Judas comentou que era possível, né, estava entre o grupo que comentou ali que era possível repartir aquele dinheiro e distribuir aos pobres, que seria muito mais vantajoso. E Jesus nunca endossou esse tipo de pensamento. O pensamento que Jesus nunca deixou faltar foi o da caridade.
E a caridade, ela é voluntária. E existe gente de direita caridosa ou o pessoal de direita é só capitalista? Mas é só o pessoal... Consumir. Eu acredito no contrário. Somente uma pessoa de direita pode ser verdadeiramente caridosa. Porque os militantes de esquerda, eles acreditam que a caridade tem que ser impositiva, vinda da parte do Estado. Como é a caridade da esquerda? Ela cobra o imposto, ou seja, é obrigatório. Ele pega uma parte do recurso do povo e distribui conforme o seu agrado entre os que julgam mais necessitados. Isso não é caridade, porque é imposto. Né? A caridade verdadeira, ela é voluntária. As pessoas dão quanto querem. Você lembra daquela passagem que Jesus estava no templo e uma das mulheres deu a menor quantia e Jesus disse ela era que estava dando mais. Jesus sempre reforçava o poder da voluntariedade. E não há como ser voluntário se você está sendo obrigado, né? E a gente vê, esse espírito já está na nossa sociedade. Quando você para num semáforo, é comum encontrar aquela plaquinha, não dê esmola, né? Ah, sim. Jesus disse dê esmola, e o Estado diz não dê esmola. Você vai obedecer a quem? Ao Cristo, né? Esse sistema de que não se deve dar esmola e que se deve terceirizar e institucionalizar a ajuda aos mais carentes, aos mais necessitados, é o que mata a vontade de fazer caridade dentro do ser humano. E esse papo aí da esquerda ser defensor das minorias? O radialista Emílio Surita, certa vez, disse que a impressão que ele tem é de que a esquerda pega, de fato, essas minorias, os negros, os gays, meio que coloca debaixo das asas e não, deixa que de vocês cuido eu vou defender dos ataques opressores, enfim. É meio que uma estratégia. O que passa, senhora que já estudou bastante sobre esse tema, o que passa na cabeça de um cidadão que carrega essa ideologia com relação às minorias, por exemplo? Todo partido ou movimento político, ele precisa de um alvo e de uma massa para manobrar, né? Então ele cria falsos problemas ou pega problemas reais com falsas soluções. Isso acontecia, por exemplo, na Rússia, né? O comunismo, quando ele foi pensado por Marx, que era alemão, ele foi pensado para o proletário, que era o trabalhador industrial. A Rússia era uma sociedade agrícola, nem existia proletário lá. E o Lenin deu uma adaptada e prometeu ao povo que passava por miséria, fome e guerra, que ele distribuiria terra, pão e paz. Esse foi o lema da revolução dos esquerdistas na Rússia. Ele, ao falar isso, estava tocando naquilo que era mais caro, mais essencial ao povo. Assim que Lenin chegou ao poder, do contrário do que ele prometeu, ele continuou como poder máximo. O povo não passou a ser o dono dos recursos. Do contrário, Lenin estatizou tudo, ou seja, antes algumas pessoas até tinham posse de uma ou outra propriedade privada. Agora Lenin era o dono de tudo, então quem tinha um pouco já não tem mais nada agora. Tudo pertence ao Estado. Então esse discurso de ajudar o pobre, geralmente ele é falacioso. O melhor sistema para ajudar uma pessoa é dar-lhe uma possibilidade de emprego, né? O melhor serviço social, a melhor proposta social que pode existir é a do emprego. E foi assim, por exemplo, que Donald Trump conseguiu reconquistar o coração dos norte-americanos. Enquanto a Hillary Clinton, que é uma social-democrata, uma democrata, prometia uma série de recursos de auxílios, Donald Trump prometeu: vou resgatar a dignidade do povo americano gerando emprego. Você não vai precisar pedir nada ao governo, você vai conseguir por suas próprias mãos. Isso reconquistou o coração. Então, veja, é uma falácia. Até porque quando costumam dizer que os governos anteriores tiraram milhões da pobreza, eu sempre fico pensando se é milhões de reais que eles tiraram da pobreza, né, e reinvestiram. Tá bom. E o Brasil? Corria esse risco de se transformar? O seu partido hoje está no governo. O seu partido, PSL, é que governa o país. E muito se fala que se não fosse agora, se a direita não ganhasse agora nessa eleição, nós nos transformaríamos numa Venezuela. O Brasil, com esse tamanho todo, com essa riqueza toda, é possível se transformar numa Venezuela, deputada? Exatamente, porque o Brasil é tão rico que ele era o foco central dos regimes socialistas da América Latina. Em 1990, inclusive, coincidentemente, o ano em que eu nasci, os presidentes esquerdistas e ditadores, Lula estava presente, Fidel Castro, Maduro, entre outros, criaram a Associação do Foro de São Paulo. Hoje se fala muito disso, mas durante décadas o PT e outros partidos de esquerda negaram a existência desse foro. E a ideia era transformar o número máximo de países da América Latina em países socialistas. Só que o Brasil, assim como a União Soviética, precisava ter recursos para emprestar e mandar para os países socialistas, que falem com uma facilidade incrível, como aconteceu com a União Soviética. Então o Brasil ele era a grande mãe do Foro de São Paulo e precisava manter um PIB alto, uma grande quantidade de recursos para enviar. Nós enviamos, inclusive, dinheiro para os portos de Cuba, né? Então
Então é o nosso dinheiro sendo enviado para um país com um regime socialista. Graças a Deus, e eu acredito realmente no poder de Deus em absolutamente todas as esferas da vida humana, nós conseguimos dar um novo sopro democrático à América Latina, tirando dos governos socialistas a maior máquina que abastecia os recursos, que era o dinheiro do brasileiro que ia para fora daqui. Mas lógico que essa batalha é uma batalha constante, inclusive a luta pela liberdade ela nunca tem fim. Quem quer liberdade nunca para de lutar. Martinho Lutero tinha uma frase excelente que diz: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Então, se for possível viver em paz, que vivamos. Se não for, que se faça a guerra para restaurar e defender a verdade. É isso que aconteceu agora, democraticamente, com a eleição do Bolsonaro, que é um militar apoiado por uma casta de militares. Já aconteceu também em 31 de março de 64, muito recentemente, né? Porque se tomarmos como conta que a democracia brasileira ela tem uma vida muito curta, né? Teve uma vida curta. Aconteceu quando o povo pediu a intervenção em defesa de Deus, da família e da propriedade, a intervenção para que o Brasil não virasse uma Cuba, né? Naquela época se dizia, hoje se diz Venezuela. E realmente isso perigava acontecer. Se você procurar nos registros do DOPS, inclusive o Lula era um informante do DOPS, apesar de guerrilheiro, ele já era um X9, um traidor naquela época. Você vai ver inúmeras relações dos nossos políticos presos de hoje, os presos políticos de ontem, os políticos presos de hoje, como José Dirceu e Dilma Rousseff, em guerrilhas como Colina, Var Palmares, entre outros. Bom, a senhora acha então que não houve ditadura militar no Brasil? Na verdade, a gente chama regime, né, ou revolução. Os militares chamam de Revolução 64, e eu acredito que o nome correto é regime militar, né, de 64 a 85. O Fernando Holliday, que é vereador em São Paulo, se não me falha a memória, né? Ele deu uma declaração polêmica recentemente, dizendo sim que foi uma ditadura de direita. A senhora não concorda, não comunga com esse pensamento? Na verdade, se nós compararmos o que aconteceu com o Brasil, foi lançado um termo na mídia recentemente que é dita branda, né? É lógico que se cometeram excessos por parte do Estado, mas esses excessos eles foram muito proporcionais ao tipo de crime que se cometia na época. Por exemplo, a Dilma Rousseff, nossa presidente, ela teve inúmeros nomes falsos, como Maria Luísa, por exemplo, Wanda foi um dos nomes falsos. Wanda? Wanda. Foi um dos nomes falsos que ela usou. Quando ela participou do Colina, que era um grupo guerrilheiro, inclusive ela fez parte da organização de um atentado que matou um jovem de 18 anos, o cabo Mário Kozel, com um carro com 15 quilos de dinamite que foi lançado para dentro de uma delegacia e matou o cabo Kozel. A Dilma, inclusive, na época da ditadura, se casou com o Galeno, que chegou a sequestrar um avião do Uruguai para transformar um avião brasileiro que estava no Uruguai em direção a Cuba. Com brasileiros dentro, se não me falha a memória, 92 brasileiros dentro desse. Então, era contra esse tipo de gente que o governo estava lutando, guerrilheiros armados. Esse foi o primeiro marido da Dilma, o segundo era um assaltante de delegacias. Ele invadia delegacias para roubar fuzis. Então, como é que você vai lidar com essas pessoas? Gente que sequestra diplomata, que explode delegacia, que mata, que fuzila, que executa. E que se inspira em pessoas como Che Guevara, Mao Tse Tung, Stalin. A inspiração deles era péssima e o procedimento era pior ainda, como é que você vai lidar com essas pessoas. É claro que foram cometidos muitos excessos, né, porque toda violência ela não é desejável, mas a única forma de você combater uma violência é com outra, né? Esse mito de que dá para combater violência com passeata, com cartazes, com flores e com pombas, ou música do John Lennon, é um mito. Não? John Lennon, Imagine? Imagine all the people. Tá bom. Ana Caroline Campanholo, minha entrevistada de hoje. Vamos fazer o seguinte. O primeiro bloco foi muito polêmico, falando desse negócio de socialismo e tal. O segundo bloco nós vamos pegar um assunto mais light, vamos falar sobre feminismo, já que ela está lançando uma obra literária que já está dando o que falar. Já voltaremos com Sala de Entrevistas. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Minha convidada de hoje, deputada estadual em Santa Catarina, Ana Caroline Campanholo, ela que está lançando aqui sua obra literária Feminismo, Perversão e Subversão.
Uau, vai dar o que falar. A senhora disse que estava mais comedida, que não é polêmica, mas convenhamos, é um tema que vai trazer muita discussão. E eu já sei que no dia do lançamento, a senhora lançou esse livro na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no Dia Internacional da Mulher, e já teve protestos. Isso mesmo, nós lançamos no último dia 8 de março, no plenarinho, e enchemos a casa numa sexta-feira à noite. A sessão de autógrafos, a venda dos livros foi até 10, 10 e meia. Foi um evento muito legal e, aliás, foi o evento da bancada das mulheres de todo mês, né? Foi o evento com o maior público e a notícia mais vinculada, mais acessada e mais vista da história da Assembleia Legislativa, com mais de 100 mil interações. Sério? Sim, 100 mil interações nós tivemos na matéria na primeira semana já, né? Estourou, né? A Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, por mais engraçado que isso pareça, não recebe muitos acessos. A própria publicação em homenagem às mulheres teve 20 likes, né? Só a minha teve cerca de 5 mil comentários, então é muita coisa. 20 likes é... 20 likes não é nada, né? Não é nada, é perfil de qualquer de um, anônimo, né? Aí, Exatamente. Né? Os meus passam disso, eu acho. Exato. Então foi uma repercussão muito legal. É isso que nós esperávamos mesmo, porque este é o primeiro livro antifeminista do Brasil. Antifeminista? Na verdade, eu não gosto de chamar assim, né? É um livro que combate a luta feminista, só que como é um nome muito completo, eu acabei aceitando a pecha que colaram em mim de antifeminista. Qual o teu problema com o feminismo? Eu acho que o feminismo é um movimento mentiroso, falacioso, que usa alguns interesses legítimos das mulheres, como, por exemplo, o reconhecimento de direitos civis, a liberdade econômica, como false flags, né, como falsas bandeiras para incutir na sociedade uma revolução sexual. Uma revolução que passa por perversão sexual, inclusive relacionada ao movimento pedófilo, como a principal, uma das principais feministas, a Simone de Beauvoir, chegou a assinar uma manifestação em prol da soltura de 3 pedófilos na França em 1970. Outros pesquisadores relacionados ao movimento feminista, como o Alfred Kinsey, sexólogo, também trabalhava com pedofilia. Além disso, a perversão em si, relacionada ao aborto, ao divórcio, à promiscuidade sexual, e vendendo esses 3 tipos de perversão como se fossem liberdade para as mulheres, a subversão das identidades, que é acabar com a feminilidade, acabar com a masculinidade, negar que homens e mulheres têm preferências e tendências. Esse é o verdadeiro objetivo no movimento feminista, revolucionar o comportamento sexual e a identidade sexual das pessoas. E para implantar esse objetivo, que é nefasto e visivelmente nocivo, o movimento usa falsas bandeiras, como dizer que luta, por exemplo, contra a violência, contra as mulheres, a favor do direito ao voto. Não. O que o movimento feminista faz e tem feito em relação à violência contra as mulheres é criar um clima de denuncismo e relacionar absolutamente tudo à violência. Você vê conceitos muito absurdos que o movimento criou, como, por exemplo, o estupro nebuloso, que é quando a pessoa subjetivamente não desiste de fazer sexo, a pessoa não quer mais e o parceiro não tem como saber. Elas criaram esse conceito, um conceito absurdo, não dá nem para descrever, onde culpabiliza o homem por tudo. O movimento feminista costuma dizer que o homem é um potencial estuprador, né, como se fosse quase que uma característica inerente do homem. Isso não contribui com o problema da violência contra as mulheres. O que verdadeiramente contribui é acolher as mulheres e punir os criminosos. Essas são as únicas 2 alternativas. Vamos falar de punição aos criminosos. Se o movimento feminista realmente estivesse interessado em proteger as mulheres, ele não perderia tempo falando sobre conceitos como feminicídio, né? Um conceito que na minha concepção é deformado. Em vez de perder tempo discutindo esses conceitos, iria lutar por mais punição, né? Porque nós temos aqui no Brasil uma epidemia de homicídios. São 60 mil pessoas assassinadas por ano. São 10 vezes mais homens assassinados do que mulheres. Isso é um dado importante. Para cada mulher assassinada, nós temos 10 homens. E todos esses crimes que têm aumentado, como a violência contra homossexuais, mulheres contra homens, adolescentes contra idosos, é uma epidemia geral. Ela não escolhe o seu alvo. Ela só tem uma razão, que é a impunidade. Aqui no Brasil, cerca de somente 6 a 8% dos homicídios são solucionados. Ou seja, de cada 20 criminosos que matam alguém, 19 saem impunes. E eles sabem disso, né? O criminoso sabe da alta taxa de impunibilidade. Esse é o verdadeiro problema da violência. Não é fazendo uma campanha na rua contra a violência que eu vou convencer
um criminoso a parar de cometer esse crime. O feminicídio é mais uma falácia do movimento. A gente sabe que existe sim crimes contra mulheres, crime de ódio contra as mulheres, como por exemplo aconteceu no massacre do Realengo, não sei se o senhor se lembra, onde os terroristas eles alvejaram, né, eles miraram principalmente na cabeça de mulheres, de meninas, né? E nos meninos eles preferiram atirar na coxa, no joelho e tal, para não matar. E nas mulheres atiraram para matar. Isso sim é um crime de feminicídio. Falar do feminicídio como se ele fosse um crime comum e corriqueiro é prejudicar o combate ao crime. Os crimes que acontecem contra mulheres, por exemplo, 45% dos casos de violência reportados dos boletins de ocorrência são falsos. Por que essas mulheres recorrem à delegacia com uma imputação falsa de crime? Quando uma mulher faz uma acusação dessa ordem de violência ou de estupro que é falsa, ela está prejudicando a mulher que realmente foi violentada e que poderia estar se servindo do serviço desses delegados, desses policiais, ela está ocupando o serviço público de uma forma ingerente. Além disso, você tem, no caso dos crimes contra as mulheres, cerca de 70% são cometidos por homens ou por outra mulher, pode ser também, que já é criminoso, né? Que já tem um histórico. Então, esse homem ele não está agredindo uma mulher porque ele odeia a mulher, mas porque ele é um covarde criminoso. Ele agrediria uma criança ou outro homem, um idoso, ele agrediria quem fosse. Então, ao falar de feminicídio e de uma epidemia como se os brasileiros odiassem as mulheres, você está mentindo. O brasileiro não odeia as mulheres, nós amamos as mulheres, nós protegemos, queremos proteger, existe uma exceção de crime e esse crime tem que ser tratado com exceção. E tem que ser punido severamente. Essa, por exemplo, foi a proposta do nosso presidente, quando ainda deputado, apresentou um projeto de lei pela castração química de estupradores. E funciona isso, gente? Essa não é nem a questão é por que foram justamente as mulheres feministas que foram contra a excessiva punição, né? Por exemplo, vamos falar de Maria do Rosário, outra parlamentar que estava defendendo o Champinha, um estuprador que por 5 dias violentou uma moça e depois a degolou com uma faca de serrinha. Isso. Então, o movimento... Foi no Rio Grande do Sul esse caso, né? Isso. O movimento feminista fala que defende as mulheres, mas na prática, o que ele tem feito de fato, né? E esse livro trata todas essas questões? Trata sobre violência, eu posso ser sincero com a senhora? Quando eu vi a foto do livro, legal, um livro da deputada Ana. Só que agora que eu peguei o livro, é uma bíblia, hein? É grande, tem 400 páginas. Quanto tempo para escrever o livro? Eu levei 6 anos estudando esse assunto, né? 5 a 6 anos e 1 ano escrevendo sobre ele. É realmente uma obra inédita no país, porque pela primeira vez a história do feminismo foi contada todinha, inteirinha em um livro e ainda com contraponto, né? Então você tem desde 1792, com a última proto-feminista, até 2019. E além de ter uma bibliografia muito rica e listas de obras para quem desconfiar, né? Essa autora está mentindo. Caso apareça essa desconfiança, eu coloquei uma lista lá na página 393, por exemplo, só com as principais obras feministas. O livro é baseado nas obras das feministas, não em obras contra elas, né? E o que a senhora... Por que a senhora acha que esse livro vai ser atraente para as mulheres? Se logo a grande mídia trata o feminismo como uma vitória das mulheres, a senhora vai justamente na contramão dessa informação que chega à grande massa. É exatamente por isso que eu acredito que vai ser atraente. Aliás, nós já, na segunda semana, desde o lançamento, que foi em fevereiro, né, o lançamento online, nós já estávamos na segunda reimpressão. Todos os eventos que nós fazemos de lançamento nós esgotamos, sempre vendemos todo o nosso estoque, todas as caixas de livros que temos. E é um livro atraente porque, como eu disse, é inédito, é o primeiro dessa temática com essa abordagem, e também porque é falsa a impressão de que as mulheres no Brasil são feministas. Existe um pequeno grupo agitador, barulhento, uma minoria de mulheres que endossa esse movimento, e a gente costuma chamar de feministas de elite. Elas estão principalmente nas universidades públicas e no jornalismo, né? Desculpe falar isso. Não, fique à vontade. Pela hegemonia esquerdista entre os jornalistas e os profissionais de mídia. Inclusive, isso pode ser verificado nas preferências eleitorais. Recentemente foram feitas pesquisas com os colunistas dos portais do Brasil todo e os candidatos que mais receberam voto
dos colunistas brasileiros foram os candidatos do PSOL. Então, A senhora quer dizer que todo jornalista é um comunista em potencial? Não estou generalizando. Mas, na verdade, estou generalizando. Em regra, é isso mesmo, né? É quase genérico esse comportamento. Existem exceções, como eu não sei, acho que é o caso do senhor. Existem exceções que ouvem o contraditório. A senhora está lendo a minha mente agora. A senhora sabe que... Ué... Não sei, né? Mas parece. Parece? Educado demais, né? Tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Estamos caminhando para o final do programa. Na capa está o meu personagem bíblico favorito, claro, depois de Cristo, que é o João Batista. Está ali a Herodias, segurando a bandeja, provavelmente a hora que ela foi entregar a cabeça do João. Ilustra, né? Foi entregar a cabeça do João para a mãe dela, que estava pé da vida porque o João Batista tinha denunciado o pecado de Herodes, né? Exatamente. Enfim. O que o Tita tem a ver com o feminismo? Ele foi vítima do feminismo? Eu coloquei essa imagem justamente por isso. Eu acredito que o movimento feminista é um movimento anticristão. E o João Batista foi o primeiro cristão. Ele foi cristão antes mesmo de Cristo aparecer. E ele foi vítima de uma mulher pervertida, né? Ou seja, para mim, Herodias, Salomé, a filha de Herodias, segundo a tradição, dizem que é o nome dela, ela foi a primeira feminista da era cristã e João Batista, o primeiro cristão. E o resultado foi que ela acabou com a cabeça de João Batista numa bandeja. Justamente pelo quê? Porque João Batista, como cristão que era, defensor dos valores morais, os mesmos que nós defendemos, teve a ousadia e a coragem de apontar o pecado da família de Herodes. Era o pecado de adultério e perversão sexual. E eu acho que eu fiz uma confusão, né? Eu falei que estava... Herodias era a mãe dela, mas pode ser que fosse a mãe, né? Mas aqui, pela jovialidade, Perfeito. Talvez fosse a própria filha. Como é que faz para comprar o livro, deputada? Já existem algumas livrarias físicas do Brasil, né? Eu já recebi mensagens de que tem lá no Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, mas talvez não seja tão fácil de encontrar nas livrarias. Então, o método mais fácil é comprando pela internet. Existem inúmeras livrarias, como a Vide Editorial, que é a editora, Livraria do Bernardo, Livraria do Nando Moura, livrarias grandes do Brasil, internacionais, como a Amazon, a FENAC, Submarino, além da estante virtual, onde você pode até comprar o livro usado de alguém que já leu e queira vendê-lo. Então, entrega em todo o Brasil, é só procurar na internet no Google pelo nome, Feminismo, Perversão e Subversão. Eu fiquei sabendo que a senhora mandou uma cópia lá para a Câmara dos Deputados, para o gabinete da deputada Maria do Rosário, é verdade ou não? Não é verdade. Mas nós mandamos para alguns deputados amigos nossos, Capitão Derrite, por exemplo, para a própria ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, a Damares. Damares Alves? Recebeu, tá inclusive no meu Facebook a foto dela. Ela é um amor, né? Eu tive o prazer de conversar educada, com ela. Ela é muito querida, ela é muito maravilhosa. Querida. Tá bom. Ana Caroline Campanholo, tá aqui o livro, procura aí na internet, enfim, na sua livraria favorita. Feminismo, Perversão e Subversão. Legal, obrigado e pela visita aqui aos nossa sala de entrevistas. Parabéns pela obra. E é um prazer estar conversando com a senhora. Eu vou te contar um segredo. Eu acho que já é a terceira vez que a senhora vem aqui à cidade de Criciúma, que é onde a gente grava o programa, e nas 3 vezes bateu na trave. Hoje, quando o Fernando me confirmou que a senhora ia vir aqui, eu simplesmente Finalmente não acreditei. Conseguimos. Tá bom, obrigado por ter vindo aqui, viu? A honra é minha, muito obrigada. Bom trabalho lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e que a senhora faça uma boa gestão. Tá bom, aqui ó, feminismo e subversão, como é que é? Perversão e subversão, feminismo, perversão e subversão, e livro da deputada Ana Caroline Campanholo. Sala de entrevistas, vai dar o que falar, hein? Ai, Fernando, se prepara porque vai vir reclamação. Será? Ela não é polêmica nada, ela é um doce, conheci ela aqui nos bastidores, ela é quietinha, é o pessoal que pega no pé dela. Voltaremos na semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau.